Mais um Papo Sintonia com você e hoje para falar sobre escolas públicas, modelos educacionais e novas perspectivas. Gente, num contexto educacional cada vez mais reprodutivo, que visa atender à lógica capitalista e imediatista, vem crescendo com boas perspectivas o número de escolas que vão de encontro a esse caminho e que adotam uma metodologia de ensino que olha para a construção integral do ser humano em detrimento dessas práticas somente conteudistas. E é nessa perspectiva que a pedagogia Waldorf vem ganhando forças no Brasil e também aqui na Bahia. No programa de hoje, nesse bate-papo, nós vamos conhecer uma iniciativa da Escola Casa da Mata, uma dessas escolas que hoje segue à luz dessa pedagogia e é uma escola pública. Para falar sobre esse trabalho, sobre essa inauguração, está aqui com a gente, muito prazer, estou muito feliz em receber a Camila Coelho Ferreira Rebouças, ela que é coordenadora da Escola Municipal Casa da Mata, que funciona aí em Baçaí, Bahia. Ela é professora da educação básica em escolas Waldorfs, é pós-graduada em gestão educacional, da educação básica ao ensino superior, estudante de psicologia, facilitadora de processos de desenvolvimento pela Conviver, e está aqui hoje, já foi secretária de Educação no município de Arataca, na Bahia. Não é isso, Camila? Bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Patrícia? É um prazer enorme estar aqui também, né? E vamos aí tentar traçar esse diálogo, né, sobre a educação, que é uma das minhas paixões mesmo, e sobre essa pedagogia que me encantou, né? Eu digo que ela me encontrou assim como eu a encontrei também. Falar de educação é algo que motiva, né, todos nós. A gente sempre pensa na educação como um viés, como um caminho para tantas situações, questões como violência, né, desigualdade. Se tivéssemos uma educação realmente respeitada, levada a sério como ela merece, quem sabe, talvez pudéssemos viver numa sociedade melhor. Mas para quem não conhece, né, antes de falar dessa inauguração e dessa escola que trabalha nessa pedagogia, o que é a pedagogia Waldorf e o que ela traz de diferente? A pedagogia Waldorf é importante a gente falar um pouco do contexto, né? Ela surge no momento pós-Segunda Guerra Mundial, onde os homens vão para a guerra e as mulheres começam a adentrar nos espaços de trabalho. E uma fábrica de cigarro, o dono de uma fábrica de cigarro, a Astoria Waldorf, ele convida Rudolf Steiner, que é o percussor dessa pedagogia, para criar uma escola para os funcionários daquelas mulheres que estavam trabalhando nessa fábrica. Né? Então, ele se inicia através do ensino fundamental e é uma pedagogia que visa entender o ser na sua integralidade, né? Nos seus aspectos físicos, anímicos e espiritual, que se a gente for trazer numa concepção de pedagogia tradicional, a gente não está falando nada mais do que o físico, do cognitivo, do afetivo dessa criança, né? As palavras são diferentes, eu costumo associar, porque alguns termos da antroposofia, que é onde a gente se baseia na pedagogia Waldorf, são termos um pouco assim estranhos, né? Então, como a gente traz essa pedagogia e traz esse diálogo para se tornar uma coisa compreensível, né, para quem está ouvindo, né? Então, é uma pedagogia que tem a ciência, a religião e a arte como cerne, né? E toda essa educação, ela é permeada por um pensar, um sentir, o querer. Porque esse pensar, ele está dentro do intelecto, que me faz pensar, permeia pelos meus órgãos do sentido, eu sinto aquilo, e depois eu parto para a vontade, para a ação. E aí é esse o caminho que o conhecimento tem que passar por a gente, né? E aí é onde eu trago, Patrícia, que quando a gente fala desses 3 viés, a gente está falando de 3 psicólogos da educação fundamental, né? Que é Valon, quando traz a questão da afetividade, Vygotsky, quando traz a questão do interacionismo, né, das relações sociais, e o próprio Piaget, que traz essa concepção mesmo das representações internas que o sujeito tem, né? Então, assim, eu digo que Steiner pegou ali alguns teóricos, botou no bolo. Pois é, olha, o que eu tenho? O que o cenário está me aproveitando? Deixa eu ver isso aqui. Nossa, eu tenho isso, eu quero, eu tenho isso, eu quero. E agora misturo, trago tudo isso e devolvo, né, com uma proposta totalmente diferenciada, inovadora, trazendo esses pilares desse pensar, desse sentir e desse querer que parte do desejo e ver esse ser humano como ser integral. Ainda está, Marquinhos, talvez não esteja ainda claro, mas daqui a pouco vai ficar para você. É uma novidade, sim.
é diferente sim, é inovador e é por isso mesmo que é apaixonante. Quando eu soube que isso que existia, o mais próximo que a gente chega aqui em Salvador, talvez para a gente falar, é a Escola Parque. Aí você vai lembrar, a Escola Parque que nós tivemos aqui. Não é totalmente dentro da filosofia, mas é uma escola que via o ser humano de forma integral. Então, por que é diferente? O que difere? Então, vamos voltar aqui um pouco, né, continuando do que você trazia. O que esses teóricos, quais foram as contribuições que essa pedagogia, Waldorf, onde ele bebeu, em que fonte ele bebeu, para trazer essa pedagogia? O que de cada teórico ele trouxe para montar o que a gente entende hoje como esse modelo de educação baseado na pedagogia Waldorf? O modelo de educação, né, ele se baseia em Goethe, né, que vem de uma base da fenomenologia, da observação dos processos, né? Quando eu trago essa associação dos outros teóricos, é uma forma de facilitar um determinado entendimento para entender do que a gente faz, né? E se a gente traz, você citou a Escola Parque, se a gente traz a Escola Parque, num contexto trazendo a Escola Waldorf, o que é que a gente pensa? Foram escolas que vieram surgindo depois do Manifesto, né, pioneiro da educação, que lá por volta de 1930, e aí a gente tem Anísio Teixeira, que traz a Escola Parque com um novo modelo de educação também centrado no indivíduo, né, como um ser também crítico, e ele cria uma Escola Parque pública, que ele acredita nessa educação pública, e ele traz o quê? A tecelagem, a padaria, a arte dentro do processo, e que eu trago esse paralelo com a Escola Parque, porque dentro da pedagogia Waldorf a gente tem a arte, no currículo a gente tem os trabalhos manuais, as crianças elas aprendem a fazer tricô, crochê, porque isso está intimamente ligado à matemática, o fazer com dedos tem uma relação ínfima com toda a atividade nossa cerebral, e a aquarela, que é uma pintura que a gente faz ali fluida, então assim, a tecelagem, as crianças aprendem a bordar, as crianças aprendem a fazer capa de caderno, as crianças aprendem a fazer pinturas em tecidos, a fazer marcenaria, é uma parte do currículo Waldorf, então assim, ele possibilita não só esse indivíduo que vai sair para a comunidade com conhecimento técnico numa área, mas ele sai com todas as competências e habilidades que a gente, quanto sujeito, precisa ter, né? Não adianta eu ter uma competência técnica só de educação, se eu não sei lidar com o outro, se eu não tenho desenvolver com o outro, se eu não tenho outras habilidades que me exigem, né? E quando coloca isso no currículo, não só como um pensamento, vou ensinar marcenaria para que ele tenha uma profissão, para que ele saia da escola e possa trabalhar, ser uma mão de obra, muitas vezes até subutilizada, até explorada, mas para que ele vivencie aquilo, essa experiência ali comum e também, claro, né, poder depois utilizar isso que ele aprendeu, claro, também para construir coisas e se manter. E se você pensa também, né, quando você constrói algo, você precisa pensar em algo que vai ser construído. Planejar, né? E quando você pensa nesse algo, você idealiza. Quando você idealiza, não deixa de passar pelos seus sentidos, né? E ali vai gerar vontade de você concretizar. E isso está em todos os aspectos da nossa vida, né? Principalmente quando chega no sentir. Quando chega no sentir, acho que é o que traz o impulsionamento da gente querer ou não fazer aquilo, né? E esse alinhamento acaba sendo muito importante para essa integralidade, não é, Camila? Eu penso, eu sinto, eu quero, eu faço. Então, tudo isso alinhado. Imagina, uma criança, um adolescente que está nesse período de formação, de construção, ele pensa uma coisa, mas ele está sentindo outra, e ele tem que fazer outra na escola, porque a escola está levando ele para fazer outra coisa totalmente dissociado do que ele está pensando, do que ele está sentindo, do que ele está querendo. Então, a escola hoje não dá conta disso, né? A escola tradicional. A escola tradicional hoje, ela visa o conteúdo, né? Ela visa muito preparar o aluno para o vestibular, preparar o aluno para a Provinha Brasil, que hoje não é mais, mas é a CEB, preparar para essas provas no intuito de ter uma dimensão estatística e quantitativa de uma produtividade do ensino, que aí é onde entra a lógica do ensino capitalista, né? Porque você no capitalismo, você tem que produzir. E aí a gente, quanto a educação hoje, vai atendendo essa lógica capitalista, porque tem que produzir indivíduos que tem que passar no vestibular, tem que
tem que gerar para a sociedade aquilo que é esperado dentro dessa lógica que a gente vive, né? E aí a gente vai excluindo. A gente pensar na educação que a gente teve antigamente, a educação pública, ela tinha várias coisas dentro do nosso ensino, né? Algumas escolas tinham educação para o lar no currículo antigamente, né? Rodas rítmicas existiam antigamente na educação. Se você pega o manual de educação de 1986, 96, você vê que tem coisas que, inclusive, hoje a pedagogia Waldorf tem dentro do seu currículo, dentro do seu ritmo, né? E a gente entende também, Patrícia, que toda educação ela tem que respirar, igual a gente respira, que é esse momento de introspecção, compreensão e esse momento onde a gente libera esse conhecimento. Então, para a criança, a gente permeia todo esse ensino nessa lógica. Eu contraio e eu expando. Eu faço essa expansão. E é muito isso, né? Então, eu pego o conteúdo, eu trago a prática, primeiro eu faço, eu vivencio esse conteúdo através do corpo, dos movimentos, de tudo que eu puder explorar em termos de aprendizagem que essa criança pode ter. A gente aprende visualmente, auditivamente, né? Tem gente que aprende no fazer, e Piaget falava que memória é movimento. Então, se memória é movimento, e eu parto do aprendizado onde eu faço, para depois eu pensar e depois eu fazer de novo e sentir esse conteúdo, aquilo entrou em mim, eu aprendi, né? Então, assim, uma tabuada, eu não vou começar ali na tabuada no quadro, 2 vezes 3, 3 vezes 3, não. Eu vou fazer no corpo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou trabalhando múltiplos. Toda vez que eu trabalho múltiplo, minha mão bate, ele vivenciou aquilo no corpo, aí depois eu vou vivenciar aquilo com ele no quadro, mas quem vai me trazer o conceito, construindo junto comigo, com o professor, é o aluno, porque ele vai ser autônomo, ele vai ser um indivíduo que ele vai ser esse protagonista da sua aprendizagem, sabe? Ele não vai estar ali no decoreba, só decorou, é isso, sem saber lógica de nada, o porquê que aquilo existe, como entender logicamente, até para que ele possa ressignificar. Recentemente nós tivemos uma aluna, foi passado isso, né, que ela trouxe uma nova forma de pensar a matemática, que isso foi publicado, isso foi de uma aluna, acredito que 11 anos, publicado numa revista científica dessa área de exatas, porque ela simplesmente olhou assim e falou, não, isso aqui podia ser dessa forma. No momento que a gente estimula isso na criança, a gente pode ter resultados incríveis. Agora, se bota ela dentro da caixinha para pensar assim, que vai ser assim, como que ela vai poder produzir? E muitas vezes, quando ela tenta até trazer o diferente, a podada não é assim, e é taxada de criança indisciplinada, que não está cumprindo regras. Então, muitas vezes, essa escola, que seria um lugar de conhecimento, de desenvolvimento, se torna muito castradora, e inibe muito o potencial criativo. E aí vem a pedagogia Waldorf, né? Para que trazer e desconstruir tudo isso. Não só ela, viu, Patrícia? Acho que é bom a gente trazer também que existem outras, né? Eu estou falando da Waldorf hoje porque a Waldorf é o meu campo de atuação, mas a gente tem aí considerar também as montessorianas que traz, e dentre outras escolas que estão trazendo esses outros contextos de educação. Você trouxe essa questão da escola que vai botando na caixinha de vidro. Ruth Rocha tem um texto, um poema muito maravilhoso que fala sobre isso, né? Que esse menino, às vezes, que é o indisciplinado, às vezes é um menino que vai pensar fora da caixinha e que vai lidar possibilidades, inclusive de ajudar o professor a repensar o seu modelo de aula. E a gente vai colocando ali nas caixinhas, impossibilitando o sujeito de ter essa liberdade de pensamento, essa autonomia. E é bom lembrar que quando a gente fala de liberdade, acha que é coisa livre. Para ter liberdade, a gente tem que ter responsabilidade e consciência das nossas atitudes. E é esse caminho de desenvolvimento que a gente busca trazer para a criança dentro das escolas Waldorfs. Foi bom você falar sobre isso, porque sempre que a gente pensa numa nova pedagogia, uma pedagogia mais livre, né, construtivista, que parte desse construir junto com a criança, já vem logo a preocupação, mas essa escola então vai deixar o menino fazer o que ele quer. Então, depois, quando ele sai dessa escola nesse modelo, ele vai ter dificuldade de se enquadrar no modelo tradicional, ele não vai conseguir acompanhar, porque depois como é que ele vai continuar o aprendizado dele no nível médio, depois no nível superior? Essa criança vai ficar
desajustada. Então, já é um terror dos pais. Essa é a primeira pergunta. É assim que acontece esse modelo diferenciado da pedagogia Waldorf, mais livre, que vê esse ser humano integrado, que traz para cá, para o corpo, para depois ir para o conteúdo formal. Ela consegue dialogar com o modelo tradicional, na cabecinha dessas crianças que passam por lá. Como é que depois eles vão para o mundo e dizem, espera aí, minha escola não era assim, não? É uma dúvida que traz, mas assim, né, as pessoas falam, eu vou voltar a falar um pouco sobre essa questão da liberdade, porque liberdade não é ser totalmente livre. Eu volto a dizer, liberdade Essa é você libertinagem, ter né? isso, é você ter responsabilidade. E muitas pessoas confundem por a gente ter também as brincadeiras e interações como base da aprendizagem na educação infantil. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil preconiza isso, e a gente não está longe porque a gente segue as regras da BNCC com algumas adequações dentro do nosso currículo e dentro do que a gente preconiza pela idade e ensino do aluno, mas para a gente existir e coexistir quanto escola, a gente tem que seguir as legislações, né, que estão aí vigentes. Né? E por mais que pareça livre, mas a gente tem uma sistematização, inclusive, muito rigorosa de ensino, né? Uma metodologia, uma didática, uma forma de ensinar e uma autoridade amada desse professor, que precisa ser respeitado e que é um ser que o indivíduo ali tem como uma referência, né? Nas escolas Waldorf, normalmente, é indicado que um professor, quando ele pega a criança no primeiro ano, ele leve até o 5º ano, se for uma escola de Fundamental 1, e até o 8º ano, se for uma escola de Fundamental 2. É como se esse professor guiasse esse aluno dentro de uma perspectiva, porque nesse caminhar, tanto o professor educa, quanto ele se autoeduca. E para Steiner, a autoeducação é fundamental. E isso me faz lembrar muito de Paulo Freire. Né? Paulo Freire tem uma frase que eu acho fantástica e que traz muito isso da autoeducação, né? Que ele fala assim, eu educo... Ai, meu Deus, falhou agora. Mas ele diz assim, que antes de ser professor, ele é gente. Então, assim, ele precisa se autoeducar também. Né? Não basta eu educar um sujeito. Como é que eu vou educar um sujeito se eu não tenho... se eu não faço aquilo, né? A questão do exemplo, né? E Steiner traz dentro desse exemplo uma questão muito forte, que é a imitação, né? Que na década, no período onde a educação, a pedagogia Waldorf surge, ele traz algo que é a imitação. Antigamente existia Pestalozzi e Froebel, né? Que eram as escolas de educação que existiam antigamente, onde as pessoas se formavam em educação. Lá em 1800, 1900, lá vai fumaça. E quando Steiner começa com suas palestras, o que chama atenção especial na educação infantil é porque ele acredita no processo imitatório, que a criança, ela vai imitar. Ela imita o adulto. Então, não adianta eu falar. Frente, né, não adianta eu falar se o meu hábito é outro. A criança vai pegar o hábito. E aí amplia a nossa visão do educador, do professor, que não vai ser só aquela pessoa que vai depositar conteúdo nessa pessoa, mas é alguém que está ali nas inter-relações, que o que eu falo vai ter mais sentido com o que eu faço, porque tem que ter sentido, congruência. Porque se não tem essa conexão, a criança ela é muito esperta, ela vai observar. Por que tu fazer isso se você não faz? Então, o professor, ele acaba, acho que dentro de qualquer modelo educacional, é um pilar importantíssimo, porque o aluno também precisa ser respeitado nesse lugar e visto não só como alguém que está ali sem luz, né, esse aluno, mas alguém que é assim, iluminado e traz também possibilidades. Mas o professor vai ser muito importante, porque se eu trago um modelo de educação baseado no pensar, no sentir e no querer, e se eu, professor educador, que você é o canal, o instrumento para fazer isso tudo acontecer no processo da comunidade escolar, eu não penso, não sei o que é que eu penso, eu nem sei o que é que eu sinto, eu nem sei o que é que eu sou, eu nem sei o que é que eu quero, como que eu vou poder guiar tudo isso? É por isso que Steiner também fala assim, que o professor ele precisa imprimir a sua verdade. Sim. Né? A gente trabalha muito com artístico, então a gente usa ainda giz de lousa, e as lousas onde tem desenhos maravilhosos que vão corresponder à época que a gente está trabalhando, a época da matemática, do português, a época da gota d'água, que não é nada mais do que o ciclo da água. E nesse desenho, tem professores que iniciam e falam, meu Deus, eu não vou conseguir fazer um desenho daquele nunca. Aí, vou pedir para o colega. Não, o ideal é que o professor faça. Porque esse professor também é aprendiz.
Né? Esse professor também não é Se detentor desafia, né? desse conhecimento todo, né? E vai chegar um momento que os seus alunos vão entender como a criança, a gente que é pai e mãe, a gente percebe que tem um momento que os nossos filhos olham para a gente e falam, epa, você não entende tudo do que eu estou pensando? Pera aí, agora eu sou um indivíduo que estou nesse mundo. Então é muito isso, né? Assim, é melhor fazer um desenho que não seja o perfeito, mas que seja verdadeiro, que seja o presente que você dá para o seu aluno, aquilo que você traz, que você pedir para um colega fazer e você não tem identificação com aquilo, né? Agora, Então, Camila, para quem nunca esteve numa escola dessa, não tem nem ideia, nunca viu, nunca leu sobre, nesses 5 minutinhos antes do nosso break, para falar sobre a questão da pedagogia dentro da escola pública e da inauguração, né? Que vamos falar também. Mas eu queria que nesses 5 minutos vocês pudessem descrever, pintar assim a tela dessa pedagogia na prática, né? É numa escola normal, a sala de aula é normal, a distribuição, a gente quer saber tudo. O horário, a escola em tempo integral, o que muda desse modelo tradicional? Nós falamos um pouco do que é que muda em termos de formação, conteúdo, embasamento. Mas no dia a dia, como é o aluno, o professor e a rotina de uma escola Waldorf? vou tentar fazer um paralelo breve, né? Da educação infantil, a gente trabalha com ritmo e rotina. Né? Então, assim, as salas, elas vão ser muito parecidas com uma casa, né, onde a professora ali normalmente ela pode cozinhar para esses alunos e ter ajuda dessas crianças para preparar esse alimento, né, e ali é como se fosse uma casa mesmo, né, nos contextos de escolas públicas, algumas escolas ainda não conseguem ter esse modelo de casa na educação infantil e maternal. Mas a gente tenta, vai chegando mais perto disso, mas é uma rotina onde a criança chega, ela brinca dentro livremente, onde a gente prepara esse ambiente para essa criança brincar. Ela chega, ela vai logo brincar. Ela Imagina, vai vou logo para a escola, brincar. primeira coisa que me Educação oferece é infantil brincadeira. não tem letramento para gente. O letramento Sim. começa mesmo a partir do primeiro ano, como era antigamente, e a partir dos 7 anos seria o ideal, de acordo com a pedagogia de Steiner, mas as legislações hoje nos impedem um pouco de seguir isso. E aí depois ele vai para um brincar fora, vai fazer uma roda rítmica, e nessa roda eles cantam coisas da época, gesticula, e ali ele está trabalhando comando, ordem, lateralidade, motricidade ampla, motricidade fina, quando eu vou com um passarinho para a criança, e faço todo esse imaginário que eu vou trabalhar com esse pensamento, essa criatividade. Depois eles ajudam a botar a mesa, aí lancham, vão brincar fora, depois voltam, contam história, vão para casa. No modelo integral, aí a professora normalmente conta essa história e depois dá um banho nessas crianças, eles almoçam, às vezes tem um tempo de descanso, alguns não descansam e vai ali fazendo outras atividades. Uma vez na semana eles preparam o pão, né? Tem o dia do brilho, que é o dia que eles ajudam a limpar a sala. Então, tem várias coisas que a gente vai efetivando. No ensino fundamental, a gente já tem uma outra perspectiva. A gente tem um tempo de aula principal, que é da hora que a criança chega até a hora do intervalo, onde todo esse conteúdo ele é permeado pelo pensar, pelo sentir e pelo querer. Eu penso quando eu faço a retrospectiva do que eu já conheço, do que eu já vivi. Eu sinto quando eu vou fazer algo em cima daquilo, e eu faço quando eu vou reproduzir, quando eu tiro do quadro e vou botar no papel, né? Então, assim, é todo esse permear. Então, tem um momento de expansão. E uma roda, que a gente inicia nessa roda, que é para trazer esse aluno mesmo para dentro desse centramento, onde a gente traz o conteúdo nessa roda, que é a tabuada, como eu mostrei, ou seja lá qual o assunto que for, e a gente traz para dentro dessa roda. Aí depois o lanche, aí depois faz desenho de forma, ou alguns professores também iniciam as suas aulas com desenho de forma, que esse desenho de forma são desenhos que vão, primeiramente, no primeiro ano, introduzir os movimentos da escrita, e depois vai ter esse espelhamento com o indivíduo, com a sua lateralidade, com a sua simetria, espelhamento. Tudo tem um porquê dentro dessa pedagogia, né? E aí eles, como a gente é integral, eles almoçam, de tarde tem reforço, tem outros conteúdos, a gente tem aula de música, tem aula de educação física, né, onde a gente também não incita a competitividade, mas a cooperatividade, e a intenção do sujeito ele se
competir consigo mesmo, né? Ser o melhor que pode para si. E não competir com o outro, de ser melhor do outro, mas ser um ser que ele vai ser um agente de transformação no mundo. Se tiver né? alguém que eu deva me espelhar, né, ter como modelo que seja eu, a minha versão melhorada a cada dia, e a escola vai estimular. Agora, vocês imaginam uma escola que tem essa concepção como se fosse uma casa, uma família, onde a criança brinca, onde a criança interage, onde tem toda essa movimentação dentro de um modelo educacional rígido da escola pública. Isso é possível. No próximo bloco, nós vamos falar como a pedagogia Waldorf está presente em algumas escolas aqui do estado da Bahia, e vamos falar de uma específica. Nós voltamos já. Papo Sintonia de hoje, apresentando para você o modelo da pedagogia Waldorf, que vem ganhando força no Brasil e no mundo e cada vez mais se inserindo no âmbito das escolas públicas municipais em todo o Brasil. Também aqui na Bahia não foge a esse caminhar e temos sim experiências exitosas de escolas funcionando com esse modelo. A escola Casa da Mata é uma dessas escolas que hoje segue à luz da pedagogia Waldorf. Ela está localizada em Baçaí, no litoral norte de Salvador, município de Mata de São João, e que tem previsão, está com previsão para a inauguração de uma nova sede. É por isso que nós estamos aqui com a coordenadora da Escola Municipal Casa da Mata, de Baçaí, Camila Coelho, falando um pouco sobre essa pedagogia. No primeiro bloco, a gente apresentou para quem está acompanhando a gente ao vivo e também no replay o que é a pedagogia Waldorf, que é encantadora. Agora, o que a gente fica pensando aqui é o desafio de implementar isso dentro de uma estrutura rígida da escola tradicional. Como que isso acontece? Primeiramente, né, assim, acho que quando uma prefeitura, um secretário, ele abraça uma ideia dessa, é sinônimo de que há uma perspectiva de um novo olhar, né, e nesse sentido, assim, queria parabenizar, né, ao prefeito João Alberto, ao secretário de Educação, Alex de Carvalho, né, a nossa gerente também, Liliane Palles, por ter esse olhar, né, por essa implementação, porque hoje, aqui na Bahia, a gente tem uma vantagem em relação a outras escolas Waldorfs municipais, que estão há muito tempo, que a gente consegue receber da prefeitura muito mais materiais pedagógicos do que as outras escolas, onde muitas vezes a associação de pais é quem acaba ajudando essas escolas, né? Hoje a prefeitura já consegue abarcar com os nossos giz, as nossas aquarelas, com material de aquarela, com muito material. E assim, em contato com as outras escolas aí afora, elas, nossa, vocês já conseguiram isso? Que legal! Então, assim, e a gente é a luz, a gente ainda não é federada. Né, que para você ser federada, receber mesmo o título de escola Waldorf, precisa ter toda uma tramitação de federação. Formação, né, também diferenciada, né, Camila, para os professores. É um pleito que a gente vem tendo, mas a gente faz formações, tem uma formação de escola Waldorf, que para professores que dura em torno de 3 a 4 anos, acontece por 4 módulos de imersão também, a gente fica uma semana imerso ali, cada módulo um conteúdo, e são de 3 a 4 anos. Aqui na Bahia, esse ano a gente tem uma formação, na verdade, desde 2019, é a primeira formação da Bahia. Normalmente os professores saem daqui da Bahia ou de outros estados para ir para São Paulo, para ir para Recife, para ir para Minas, e a gente tem uma na Bahia agora, que está acontecendo na Escola Dendê da Serra, que foi a primeira escola Waldorf da Bahia. Ela começou também com uma conjunção com o poder público, é associativa, onde a prefeitura, às vezes, muitas dessas escolas associativas, prefeituras em torno do Brasil, elas ajudam com alguma coisa, ou o transporte público que passa pela escola, ou o pagamento de um professor, de um outro funcionário. Então, esse flerte com a educação pública e a Waldorf vem começando nesse contexto, né? Chega primeiramente com o Tecrame, na Associação Monte Azul, que é dentro da favela Monte Azul de São Paulo, onde ela traz a pedagogia de Waldorf para dentro de uma esfera pública. Nossa, né? E eu acho que aí, na década de 70, aí abre-se esse leque. Né? Eu vejo com muita esperança, né? Como escolher, imagina, Marquinhos e ouvintes aqui, também seguidores aqui no canal do YouTube, escolher um modelo educacional que vai na contramão totalmente. A educação tradicional está indo por esse caminho, aí vem uma pedagogia indo por esse caminho. E como é que as duas se encontram? Onde se encontram? Se estão indo para caminhos diferentes. E eu também queria que você pudesse trazer com sua experiência, inclusive de gestora, que você já foi, como assegurar essa perspectiva, esse modelo educacional dentro do âmbito do ensino público.
É desafiador. No mínimo. O tempo todo, né. Primeiro porque a gente é um ensino por época, a gente não fica destrinchando o conteúdo, claro que há interdisciplinaridade, né, dos conteúdos, mas a gente tem uma época somente de matemática, então durante um mês é só matemática que a gente vai trabalhar. Aí tem 2 ou 3 épocas de matemática ao longo do ano. Então quando eu saio de uma época de matemática que dura 4 semanas, está dentro da formação de hábito do indivíduo, e aí eu vou para uma época de português, a matemática está descansando. Que lá na frente vem uma outra época de matemática, onde eu tenho por obrigação também cumprir um conteúdo que é destinado àquela série, que, como eu falei, a gente tem que seguir as legislações nacionais também, e a gente vai ajustando ao nosso currículo, né? Então é um desafio muito grande, né? Porque até entender que todo o conteúdo de matemática vai ser dado em 3, 4 épocas durante o ano. Todo dia você vai dar matemática, enquanto a gente tem um ensino fragmentado, que vai entendendo a lógica dessa dicotomia, né? Onde eu fraciono tudo, fraciono conteúdo, fraciono. Entra um professor, sai outro, entra matemática, daqui a pouco, Isso. 50 minutos depois, tem português, daqui a pouco. Isso na cabeça das pessoas. Agora, se as escolas, outras todas da rede, tem um modelo, tem um calendário, um cronograma, tem uma grade de horário. Aí vem a escola, que é do município também, pertence à rede, com essa outra forma, essa outra dinâmica da forma de ensinar. E no contexto geral, global, da formação geral dos professores, das trocas, vocês não ficam sendo aqueles diferentes, não? Com certeza, com certeza. Somos diferentes, às vezes é considerar, mas os meninos lá não faz nada, não aprende. E aprende, até porque, assim, quando as crianças saem, isso já existem estudos, né, de comprovação de que crianças que saem das escolas Waldorf e vão para outras escolas, eles levam um período, às vezes, de 2 a 3 meses para adaptação, mas se tornam alunos destaques nessas escolas. Porque eles têm essa capacidade de sintetizar conteúdo, de interagir, de ter a criticidade, e alunos hoje que estudaram em escolas Waldorf, no contexto em São Paulo, né, de indústria, de emprego, eles optam pelos alunos. Se for um aluno Waldorf, são alunos que normalmente eles vão para a entrevista, porque eles sabem que ali tem indivíduos que vão pensar fora da caixa, são indivíduos que vão saber lidar com as adversidades, dentre outras coisas. E essas competências, entre elas a criatividade, principalmente no mundo hoje, gente, globalizado, da tecnologia, da inteligência artificial, onde tudo se copia e tudo é feito assim, de forma pela inteligência artificial, muita coisa, muito conteúdo é construído ali. Aquele ser humano que é criativo, que tem esse conteúdo autoral, que pensa fora da caixa, ele com certeza vai ser um diferencial nesse modelo que nós estamos construindo aí. É bom você trazer isso, porque dentro da pedagogia a gente tem a questão da contação de história, né, e da possibilidade de imaginação. Porque toda a possibilidade de imaginação de um sujeito vai estar intimamente ligado lá na frente, isso na educação infantil, a possibilidade de imaginar, lá na frente vai estar ligado com a possibilidade de criar. Então eu não mostro o livro para criança pequena, eu não vou contar uma história com livro, eu conto essa história de cor, de coração, onde eu gravo essa história e eu vou narrar essa história para que ele pense na princesa, para que ele pense na cor do dragão dele, para que ele pense na cor do cavalo dele, porque isso dá possibilidades. Aí eu venho com a educação que é castradora e fala, mas o cachorro não pode ser azul. Dentro da imaginação da criança, o cachorro pode ser azul sim, pode ser vermelho, pode ser amarelo, e aí é o primeiro momento que eu castro esse pensamento de criatividade da criança, sem perceber, porque eu não estou dizendo que às vezes o educador vai fazer isso na intencionalidade de castrar. Sim. Às vezes a gente está ali tanto num processo de reprodução que a gente nem percebe que aquilo ali a gente está castrando uma criança. O impacto, né, que aquilo vai ter depois para outros processos de não, que ele vai dizer da sua criatividade, reprime, e o que mais ele vai reprimir, enfim, isso é outro assunto mais profundo, mas falando especificamente, quero que você traga as informações desse modelo e da Casa da Mata, né, aqui em Baçaí, aqui na Bahia. Isso. Você fica pensando, onde é que tem uma escola assim? Eu já quero botar meu filho. Pode ter muita gente pensando, como é o acesso? É normal em termos de matrícula, para ter acesso a uma escola dessa? Qual é o perfil de pais, né, que buscam aqueles que já conhecem e que buscam colocar? Tem uns que caem de paraquedas e dizem, como assim? Essa escola é diferente. Mas outros que já buscam mesmo essa filosofia por acreditar que realmente
é diferente. Fala então um pouquinho da sua experiência lá na Casa da Mata e nas perspectivas futuras. Na Casa da Mata, a gente hoje tem uma turma de G5, que é grupo 5, 2 salas de primeiro ano, uma de segundo, uma de terceiro e uma de quarto. Com a sede nova, a gente vai ampliar isso para maternal e educação infantil, que é do G2 ao G5, e vamos ter até o 5º ano, né? Então, a gente vai ampliar aí essa escola. Forma de matrícula, igual todas as escolas, principalmente públicas, aí tem o chamamento da prefeitura, tem lista de espera, normalmente tem pais lá que botam os meninos para a fila na barriga, para não correr o risco, e a gente tem lista de espera e vaga não chega. Tem aqueles que buscam a escola por conhecer essa pedagogia, por querer mesmo algo que possibilite a sua criança ser criança, porque também a gente pensar, a educação tradicional, ela, no primeiro ano é como se a criança deixasse de ser criança, né? Eu faço uma ruptura ali. E, na verdade, a criança é criança até seus 11 anos, 29 dias, né? Ou 11 meses e 29 dias. E a gente possibilita isso para a criança. Então, a gente tem as pré-matrículas de acordo com o município, né, faz a matrícula, então, e chega a gente também que vai de paraquedas, não achou vaga na outra creche, não achou vaga na outra escola, chega ali, a gente tem esse compromisso de explicar que é diferente. Mesmo a gente explicando, às vezes vai um menino todo sujo de barro, que chega em casa, que se melou todo, a mãe, meu Deus, mãe, mas é assim, e a gente, né, vai trazendo para essas famílias a importância que isso tem para o desenvolvimento dessa criança. Vai experimentando. Outra questão também, o modelo, né, de gestão dessas escolas, não falamos sobre isso, mas é importante a participação efetiva da comunidade externa, não só a comunidade escolar, mas a gestão é importante, quem está ali na diretoria, os professores e o corpo, né, docente, mas também os pais, e aí acaba tendo também um lugar importante, né, dentro do processo educacional. Como é que é isso, a figura dos pais e da família dentro da pedagogia Waldorf? Na verdade, esses pais, eles estão na escola como colaboradores, né, como pessoas que estão ali para ajudar no fazer, para as crianças perceberem que os pais também fazem parte desse contexto da escola, desse movimento que é a escola, como um parceiro mesmo, né, às vezes a escola precisa de uma manutenção, quando é associativa e não tem como fazer, aí tem um pai que tem aquela habilidade ali naquela coisa, poxa, não, eu vou ali consertar aquele negócio, vou fazer esse processo, é uma festa, é um evento, não, eu vou ajudar a arrumar a escola, vou ajudar a limpar, e na escola pública é um desafio, mas eu acho que quando a gente fala de gestão democrática, é muito isso, né, não é à toa que a gente tem a Associação de Pais e Mestres dentro das escolas públicas também, que é para tentar trazer mesmo essa questão de participação da comunidade. É um desafio também, mas é algo que é necessário, né? É necessário que os pais cada vez mais se comprometam com a educação dos filhos, porque hoje a gente vê que há uma transferência também, né, dessa educação, como se a escola fosse resolver tudo, como se somente a escola fosse dar os limites, como a escola fosse dar conta de tudo, e sendo que se a escola faz, em casa vai totalmente na contramão, não é efetiva, e se a casa faz e a escola vai na contramão, esse sujeito também fica perdido, né, mas é muito importante essa participação. Na Escola Casa da Mata a gente tem a Associação de Pais, o coletivo familiar, né, e a gente vem cada vez mais nesse modelo aí de tentar cada vez mais atrelar essas relações, né, fortalecer mesmo, de entender das ajudas que é necessário, de definir os papéis, porque senão também a gente bagunça tudo ali, né, mas a definição dos papéis é muito importante, né, que o papel dos professores é cuidar bem do pedagógico mesmo, né, então, junto com coordenação e inclusive a gestora também, né, mas assim, essa ajuda, esse pai que entra na escola, que vai ajudar, respeitando também, né, as regras da escola, respeitando o que a escola traz de ensino, respeitando o que a escola tem como sua visão, como sua missão, mas um parceiro mesmo da escola, né. Pois é, estar mais presente, né, não delegar totalmente, claro que a escola vai ter a responsabilidade nesse repasse de conteúdos, na formação desse indivíduo, mas a família ali parceira, dando suporte, e aí todo mundo ganha, e o final, o que a gente quer é esse ser educado, integrado, pleno, para seguir o seu curso na vida, né. Nesses minutinhos finais, eu só queria falasse rapidamente a importância, né, de uma das suas formações também, no final vou deixar para você fazer um convite, para a formação também que você
tem como facilitadora, né, comunitária, estando presente, nossa formação no Projeto Germinar, que traz, foi lá também onde tive a honra, né, a alegria de conhecer a Camila, e traz essa formação que é muito importante para nos tornarmos também facilitadores dentro de processos. E já com essa sua habilidade de facilitadora, professora, educadora e gestora, inclusive dentro lá da máquina, né, de uma prefeitura na gestão pública como secretária de educação, Camila, como é que você vê como perspectiva de trazer tudo isso e a gente poder, se não implementar a pedagogia Waldorf em todas as escolas da rede de ensino no estado da Bahia, mas o que a gente poderia fazer para agregar esses conteúdos? Seria um sonho, né? Qual seria o impacto de trazer um pouco dessa filosofia para dentro do modelo educacional que temos hoje? Eu acho que o primeiro passo, Patrícia, é a humanização, né? Eu acho que sem a humanização dos processos, a gente não faz educação, a gente não faz saúde, a gente não faz assistência social, a gente não faz políticas públicas, inclusive, né? E o que eu vejo de ganho é você ter mesmo uma sociedade que é capaz de ser responsável e consciente sobre as suas ações. Porque se eu dou a ele a criticidade, a liberdade de pensar, a liberdade de agir, eu estou dando a responsabilidade dele de responder pelos seus atos, né? Então, eu acho que é um ganho de possibilidades da gente pensar em potencialidades, né? Porque às vezes, com a educação castradora, eu não possibilito que a sua potencialidade ela seja trabalhada, ela seja lapidada, porque a sua potencialidade não é o que eu preciso aqui agora. Quantas crianças e quantas pessoas a gente teve aí que foram péssimos alunos, enveredaram para áreas e são profissionais de excelência, né? Não eximir o estudo jamais, porque eu acho que educação é a base, e é necessário que a gente tenha o mínimo, né? E eu não estou falando só de educação, de tratamento, mas educação mesmo pautada em conteúdo mesmo, em escola, né? Eu acho que é um ganho para a sociedade como um todo, né? De termos pessoas que vão ser agentes de transformação social, né? Que eu, como professora, como educadora, como facilitadora, eu acho que eu estou nesse lugar, né, de agente de transformação social. E se eu sou esse lugar como espelho, no lugar onde eu atuo, automaticamente eu vou fazendo uma cadeia de pessoas, de crianças e de futuros profissionais também que vão ser capazes de agente de transformação, seja lá a área que ele decida estar. Então, para mim, é um pouco isso. E eu queria também falar um pouco da Instituição Salvador, que é de educação infantil, e que ela também é uma parceria do poder público com a associação, que também é baseada na perspectiva da pedagogia Waldorf e está aqui com a gente, né? Então, acho que é importante a gente saber que na Bahia também são 5 escolas com essa parceria do poder público e associativo, Várzea do Roça, Palmeiras, Maraú, ali na península de Maraú, Barra Grande. A gente tem o Projeto Salvador, né, que é aqui. Os Projetos Salvador, não sei se é aqui ou se é em Lauro, mas a educação, salvo não me engano, é Lauro, é na divisão ali entre Lauro e a outra agora me fugiu. Mas nós somos 5 e a Casa da Mata é a única totalmente pública no momento. Né? Então, acho que é importante trazer isso de que é possível, mas além da humanização é o querer, né? Eu acho que quando você e qualquer outra pessoa, a gente se une em um prol de algo, isso pode acontecer, né? Aquela história, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, é o meu compromisso, é o seu compromisso, é o compromisso do outro que faz as coisas acontecerem, né? Maravilha. E é possível, sim, né, construir essa sociedade melhor com base na educação, no desenvolvimento humano, pessoas, né, mais felizes, pessoas conscientes, integrando esse pensar, esse sentir, esse querer. Então, a pedagogia Waldorf realmente é encantadora, é desafiadora, é disruptiva,
mágica, e é um sonho, né? Um desejo que ela esteja cada vez mais se expandindo e chegando a, se não de forma completa, como ela é, na sua essência, como foi concebida, mas pelo menos trazer ali um pouco dessa pedagogia, porque as nossas escolas só têm a ganhar. Camila Coelho Ferreira Rebouças, coordenadora da Escola Municipal Casa da Mata, suas considerações finais e mandar um abraço também para toda a comunidade Conviver, né, que também faz parte da sua formação e que logo, logo vai estar com inscrições abertas para o projeto Germinar, que também, baseada em alguns fundamentos da pedagogia, traz um projeto realmente incrível para a formação de facilitadores de processos. Ao qual nós fazemos parte, Isso. né? Como você disse, foi um prazer mesmo te conhecer através, eu nunca esqueço, no dia que a gente começou a falar, calma, Paty, embora, vamos marcar essa entrevista, vamos fazer isso, e até que, enfim, ela saiu, né? Mas eu acho que é isso, sabe, Patrícia? Eu acho que a gente tem que ter compromisso com a educação, e não é só eu quanto educadora, mas todos nós, né? A educação é base, sem educação a gente não faz nada, não vai para lugar nenhum, né? E pensar nessa humanização, pensar um pouco fora dessa prática altamente conteudista, eu acho que é a gente respeitar o ser humano na sua integralidade, né? Então, acho que é um pouco isso mesmo. Muito obrigada, assim, eu estou muito satisfeita, frio da barriga na hora que chega aquela coisa, ai meu Deus, será que eu vou dar conta, será que eu não vou falar? Deu totalmente Mas eu conta. acho que deu, acho que a maior minha preocupação, minha defesa dentro da universidade, quando eu conheci a pedagogia Waldorf, sempre foi trazer clareza e entendimento para que essa educação ela fosse compreensível e dizer assim, ela não está fora de nada. Nunca esqueço um dia que eu apresentei meu TCC, foi sobre pedagogia, as práticas brincantes, e tinha uma outra professora de educação infantil na faculdade, quando eu terminei de apresentar ela, agora eu estou começando a entender que essa pedagogia ela faz sentido, ela pode ser possível. E se fez sentido para você, Camila, espero que faça também sentido para você que acompanhou essa entrevista. Muito obrigada a todos mais uma vez, Camila. Fica aí para que você possa indicar para outras pessoas também conhecer a pedagogia Waldorf. Obrigada, Marquinhos, toda a equipe. Papo Sintonia fica por aqui. Até o próximo encontro.